Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Esta semana estudaremos os capítulos de Alma 43 até o 52. É bastante, né? Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo com os colegas e os amigos, ative o sininho, tá bom? Para receber as notificações. Deixe seu like. Na aula passada nós vimos Alma falando a seus filhos, né? E após ele ter falado isso, eles saíram para pregar o evangelho junto com seus filhos, né? E aí, Mormon, aqui na hora que ele está resumindo, ele traz de volta ali o momento da guerra que começou a surgir, né? Lembrando que os antinefilitas saíram da terra de Gerson, deram espaço ali para os exércitos nefitas habitarem a terra para se preparar para a guerra, tá bom? E aí começa-se uma intensa guerra aí, tá bom? Nós vamos assistir um vídeo bem rapidinho, tá bom? Que vai falar sobre isso. E Moroni era um homem cuja alma se regozijava com a liberdade e independência de seu país. Mas um homem que não tinha prazer no derramamento de sangue. Mas Moroni teve que pegar em armas porque os lamanitas os atacaram, liderados por um homem chamado Zaraenla. E aconteceu que os lamanitas se apavoraram por causa da grande destruição entre eles e começaram a fugir em direção ao rio Sidom. E foram perseguidos de tal forma que se juntaram em um só grupo no vale às margens do rio Sidom. Os exércitos de Moroni cercaram-nos pelos dois lados do rio. Moroni, vendo o terror deles, ordenou a seus homens que parassem. Zaraenla! Nós não desejamos ser sanguinários. Sabeis que estáis em nossas mãos, mas não vos desejamos matar.
Não viemos batalhar contra vós para derramar vosso sangue pelo poder. Nem desejamos reduzir ninguém ao jugo da escravidão. Esta, porém, é a verdadeira causa que vos levou a atacar-nos. Estais irados contra nós em virtude de nossa religião. Vedes que o Senhor está conosco. Ele vos entregou em nossas mãos. Isto nos acontece por causa de nossa religião e de nossa fé em Cristo. E agora vedes que não podeis destruir esta nossa fé. Zaraenla, eu te ordeno, em nome do Deus Todo-Poderoso, que nos entregueis vossas armas de guerra. Pouparemos-vos a vida, se seguirdes vosso caminho e não tornardes a fazer guerra contra nós. Se não fizerdes isto, ordenarei a meus homens que caiam sobre vós e despiram golpes mortais em vosso corpo para exterminar-vos. E então veremos quem terá poder sobre este povo. Sim, veremos quem será levado em cativeiro. Eis nossas armas de guerra. Nós vô-las entregaremos, mas não nos sujeitaremos a prestar-vos um juramento. Tomai, porém, nossas armas de guerra e permiti que partamos para o deserto. Do contrário, conservaremos nossas espadas e pereceremos ou conquistaremos. Eis que terminaremos a luta. Não posso revogar as palavras que eu proferi. Por conseguinte, como vive o Senhor, não partireis, a não ser sob o juramento de que não voltareis a pelejar contra nós. Ora, como estáis em nossas mãos, derramaremos vosso sangue pelo chão, a menos que vos submetais às condições que propus. Assim como caiu por terra este escalpo, que é o escalpo de vosso chefe, também caireis por terra se não depuserdes as vossas armas de guerra e partirdes como um convênio de paz. Muitos, ao ouvirem essas palavras e verem o escalpo na espada, ficaram atemorizados. E muitos se adiantaram e depuseram suas armas aos pés de Moroni e fizeram um convênio de paz. Então, irmãos, vimos que a grande guerra que teve entre os nefitas e lamanitas, né? Tudo por causa das iniquidades dos zoronitas, que foram lá incitar os nefitas, melhor dizendo, incitar os lamanitas a ir contra os nefitas, né? E vemos que o povo nefita ele só tinha um objetivo, que era proteger a sua liberdade, as suas famílias, né? A paz em si, né? E o seu país, né? E Moroni foi nomeado como capitão-chefe, né? Ele organizou todos
preparação para essa guerra. Então, quando os lamanitas veio contra os nefitas, notem que no vídeo eles estavam com couraças, capacetes, né, tudo preparado para guerrear. Já os lamanitas não, eles estavam sem nenhuma proteção, a não ser ali uma pele que cingia seus lombos, né? E de modo que eles estavam bem expostos às espadas e a todos os armamentos dos nefitas, né? Então, isso causou grande perdas por parte dos lamanitas e temor. Nós vimos que Moroni ele conseguiu cercar eles, né? E conseguiu realmente vencer ali a guerra. E mostrou a eles que eles poderiam ir se eles fizessem esse tratado de paz, né? Então, aqui no capítulo 45, Elamã ele crê nas palavras de Alma e ele começa, né, a seguir aquilo que Alma falou a ele, né? Então, ele começa a pregar e receber os escritos que foram dados, né, para ele. E aqui no versículo 22 a 24, diz o seguinte: e assim Elamã e seus irmãos foram reorganizar a igreja em toda a terra, sim, em todas as cidades e toda a terra pertencente ao povo de Nefe. E aconteceu que nomearam sacerdotes e mestres para toda aquela terra, para todas as igrejas. E então aconteceu que, depois de haverem Elamã e seus irmãos nomeados sacerdotes e mestres para as igrejas, originou-se uma dissensão no meio deles, e não mais deram ouvidos às palavras de Elamã e seus irmãos. Mas tornaram-se orgulhosos em seu coração, encheu-se de vaidade devido às suas enormes riquezas. Portanto, se tornaram ricos em seus próprios olhos, e não davam ouvidos às palavras deles, para que andassem retamente perante Deus. Então, Elamã e seus irmãos, eles, após a guerra, né, tudo aquilo que aconteceu, eles foram lá e começaram a reorganizar as coisas, né? Começaram a pregar palavras. Eles ordenaram sacerdotes e mestres em várias partes, né, da igreja. E algum povo aqui, alguns membros da igreja começaram a ter uma certa dissensão da igreja, né? E não começaram a dar ouvidos às palavras de Elamã e seus irmãos. E começaram a ter ali orgulho devido à sua riqueza, enfim. E lembra-se dos urumitas, né? Então, o orgulho começa a penetrar e por causa do orgulho começam grandes tristezas virem, né? Então, irmãos, aqui no 46, aquele povo que não estava dando ouvido às palavras de Elamã e seus irmãos, eles começaram, além de não dar ouvido às palavras, eles desejou que eles fossem mortos, né? Desejou matá-los, né? Então, o líder desse grupo era um homem que vai trazer grandes tristezas, que o nome dele é Amalequias, né? Então, ele queria se tornar rei dos nefitas, e muitos dos nefitas que estavam na igreja deram ouvidos às palavras lisonjeiras dele, né? No versículo 8, diz o seguinte: vemos assim quão rapidamente os filhos dos homens se esquecem do Senhor seu Deus. Sim, quão rapidamente praticam iniquidades e deixam-se levar pelo maligno. Sim, e também vemos a grande iniquidade que o homem iníquo pode fazer com que ocorra entre os filhos dos homens. Então, Amalequias, né, ele causou toda essa situação aí para o povo nefita, né? Ou seja, ele começou a incitar muitas pessoas ali, lisonjeando, né? E com isso ele trouxe muitas pessoas para ele. Ele era um homem iníquo, né? E ele desejava ser rei, ele queria ter poder. Era sobre todo o povo nefita. Então ele começou a fazer esses tipos de coisas. E ele trouxe muita gente para favor dele, né? Trouxe muita gente. Porém, Moroni ele ficou sabendo do que estava ocorrendo isso, né? E ele foi até esse povo, né? Vamos ver aqui no versículo 11 e 12. Então aconteceu quando Moroni, que era comandante geral dos exércitos nefitas, soube dessas dissensões, ficou irado com Amalequias.
E aconteceu que rasgou sua túnica e, pegando um pedaço dela, nela escreveu: em lembrança de nosso Deus, nossa religião e nossa liberdade e nossa paz, nossas esposas e nossos filhos. E amarrou na ponta de um mastro. E ele colocou seu capacete e sua couraça e seus escudos, e cingiu seus lombos com a armadura, e pegou o mastro em cuja ponta se achava a túnica rasgada, a que ele chamou de estandarte da liberdade. E inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos, enquanto restasse um grupo de cristãos para habitar a terra. Então, Moroni, ele pegando essa túnica dele, escrevendo nessas coisas, né, que eles acreditavam e que eles defendiam, né, e era totalmente contra aquilo que a Maliquias estava planejando e querendo obter, né, que era ser rei e com o reinado dele, ele ter poder sobre o povo. Ele desejou que todos ali fizessem um convênio de defender seus direitos e crenças, né? E aqui no 20 ele fala isso, né? Eis que todos os que desejavam defender este estandarte na terra aproximou-se na força do Senhor, e façam um convênio de que defenderão seus direitos e sua religião, para que o Senhor Deus os abençoe, né? Então, todos aqueles que realmente quiseram, né, fazer esse convênio, Moroni convidou a todos, né, para que pudesse fazer isso. E aconteceu que quando Moroni disse essas palavras, o povo se aproximou, né, e fez esse convênio com o Senhor, né. Quando a Maliquias soube desse convênio que o povo fizera, né, e estava apoiando a liberdade junto com Moroni, olha só foi a sua reação aqui no 29, né? E aconteceu que quando a Maliquias viu que o povo de Moroni era mais numeroso que os amalequitas, e viu também que seu povo duvidaria da justiça da causa que havia abraçado, portanto, temendo não poder conseguir seu objetivo, partiu para a terra de Nefe, com os que quiseram acompanhar. Então, a Maliquias, ele viu que a maioria ficou a favor de Moroni, e que até os que estavam com ele não estavam tão crentes do que os objetivos deles iriam dar certo, né? Então ele viu que as coisas estavam começando a ficar saindo fora do controle dele. Temendo isso, ele pegou aqueles que quiseram seguir e partiu para a terra de Nefe, né? Quando fala terra de Nefe aqui, irmãos, ele está indo para a terra dos Lamanitas, tá bom? E Moroni, quando soube disso, ele julgou prudente que esse povo não se unisse aos Lamanitas, porque ele sabia que podia incitá-los a vir contra eles. Então Moroni pegou os seus exércitos e marchou contra esse povo, né? E aqui diz o seguinte, e aqui no 30 diz o seguinte: ora, Moroni julgou não ser conveniente que os Lamanitas se fortalecessem mais. Assim, pensou em interceptar o povo de Amalequias, ou capturá-lo, e trazê-lo de volta e matar Amalequias. Sim, porque sabia que ele iria incitar os Lamanitas contra eles, e fazer com que os Lamanitas batalhassem contra eles. E sabia que Amalequias faria isso para alcançar seus propósitos. Então Moroni, eles foram, interceptaram esse grupo, porém Amalequias conseguiu fugir com um pouco, né? E os que Moroni conseguiu trazer de volta, Moroni falou para eles fazerem um convênio de defender a liberdade, ou seriam mortos, seriam julgados e mortos, né? E aconteceu que foram poucos que não quiseram fazer, e assim foi de acordo com aquilo que Moroni disse. Em 47, nós vemos como foi a astúcia de Amalequias, né? Então, 47 em si, ele fala de como Amalequias conseguiu
o que ele não conseguiu fazer com os nefitas, né? E olha como eu estava falando antes, né? Como os nefitas, que são, na maior parte, causador das guerras. Então aqui Amalequias, ele foi lá, né? Ele fugiu para a terra de Nef e ele começou a incitar os lamanitas novamente, né? Como a gente já ouviu, né, com relação aos oromitas, a incitar os lamanitas a descer e guerrear contra os nefitas, né? Só que na guerra passada, os lamanitas ficaram amedrontados de como os nefitas haviam se defendido e como eles estavam preparados, né? Então, muitos dos lamanitas não quiseram guerrear contra os nefitas por temor aos nefitas. E com isso, o rei ficou um pouco bravo com isso, né? E o que ele fez? Ele deu a Amalequias o comando dos exércitos. E aí começa a ver a ascensão de Amalequias dentro do povo lamanita. Esse povo que ficou amedrontado, os lamanitas, e não quiseram ir batalhar, eles nomearam ali um líder ali e fugiram, né? Para um monte chamado Antipas. E lá no monte Antipas eles ficaram lá, né? Amalequias, ele tinha um intento de dominar tudo. Então o que ele fez? Ele foi até onde estavam esses lamanitas, e o chefe deles se chamava Leonte, né? Então por 3 vezes Amalequias mandou um mensageiro lá, pedindo para que Leonte descesse do monte para eles conversarem, tudo isso. Então o que aconteceu? Da 3ª vez, Amalequias falou: olha, desce, traz seus guardas, vem você e eles, nós não vamos guerrear contra vocês, nós queremos conversar. E nessa conversa de Amalequias, qual o intento dele? Ele pegou e entregou os seus exércitos a Leonte, falou que ele também não era a favor muito do rei, e eles fazem uma união ali, momentânea, né? Por quê? Porque Amalequias, por meio de um soldado dele, ele começa a administrar veneno a Leonte, né? E o Leonte acaba morrendo. E a tradição dos lamanitas era que, né, quando morria um líder, logo eles nomeavam outro. Como Amalequias era chefe também, né, dos exércitos, ele acabou sendo chefe de todos. Então ele foi até o rei, né? E ele já tinha combinado, né, com 2 de seus soldados, aí falaram com o rei, e quando chegasse um rei lá, eles matassem o rei, né? Já tinha tido essa conversa. E esses servos foi ter com o rei, foi falar com o rei, né? E aconteceu que esses servos, esses soldados, né, eles esfaquearam, né, eles golpearam o rei, e que o rei morreu, né? E eles, os servos do rei que estavam acompanhando o rei, atemorizados, fugiram. E esses 2 soldados, eles começaram a gritar que os servos do rei tinham matado o rei, né? E aí começou-se uma perseguição contra esses 2 servos do rei. Tanto que eles foram para as terras dos nefitas e se uniram ao povo de Anti-Neflei, né? Então, por meio de combinações secretas, de assassinatos, Amalequias, ele consegue ali colocar o que ele estava planejando em prática. Vamos ler aqui no capítulo 47, nos versículos 36, 35 e 36. E diz o seguinte: E aconteceu que Amalequias procurou obter as boas graças da rainha, e tomou-a para esposa, e assim, por meio de fraude e de ajuda de seus astutos servos, ele conseguiu o reino. Sim, foi reconhecido como rei de toda a terra, por todo o povo lamanita, que era composto de lamanita, e de lemuelitas, e de ismaelitas, e de todos os descendentes dos nefitas, desde o reinado de Nefe até o tempo presente. Ora, esses descendentes, tendo os mesmos ensinamentos e informações dos nefitas, sim, tendo sido instruídos no mesmo conhecimento do Senhor,
Não obstante, por estranho que pareça, pouco depois de sua dissensão, se tornaram mais duros e impenitentes, e mais selvagens, iníquos e ferozes que os lamanitas. Observando as tradições dos lamanitas, entregando-se à indolência e a toda sorte de lascívia, sim, esquecendo-se por completo do Senhor seu Deus. Então nós vemos que Amalequias ele queria ser rei, então ele foi e conquistou o coração da rainha, casou-se com ela, tornou-se rei de todos os lamanitas, todos aqueles que eram pertenciam ao povo dos lamanitas, seja eles lamanitas, lemuelitas, ismaelitas, ou os descendentes nefitas, todos aqueles ali passaram a ser governados e reinados por Amalequias. Olha como astuto foi ele, né? O que ele não conseguiu fazer com os nefitas, ele conseguiu fazer com os lamanitas. E nós vemos que todos aqueles que eram nefitas, né, que deixaram de ser nefitas e passaram a ser lamanitas, tomar sobre si, né, o título de lamanitas, eles esqueceram totalmente das suas crenças, totalmente do que eles tinham aprendido sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre o nosso Pai Celestial, e começaram a viver as crenças dos lamanitas, né? Isso acontece muito, irmãos. Nós também, quando nos afastamos do Senhor, nós esquecemos dos convênios que fizemos, nós esquecemos das bênçãos que recebemos, esquecemos do amor do Salvador por nós, do sacrifício dele, esquecemos de tudo isso, né? E parece que isso não fez parte da nossa vida, né? Parece que isso nunca aconteceu na nossa vida, né? Você vê como passa uma borracha, né, que apaga todas as lembranças boas e maravilhosas que tivemos, né? Nós temos que ser fortes, né, para que isso não ocorra com a gente, né? Temos que buscar fazer aquilo que o Senhor nos pede. Então, irmãos, aqui no 48 nós vamos ver algumas características de Moroni e também de Amalequias. Tá, vamos começar falando de Amalequias, está no 48, versículo 7, diz, na primeira parte do versículo diz assim: E aconteceu que, enquanto Amalequias havia assim, por meio de fraude e engano, obtido poder, né? Então ele era mentiroso, ele enganava, né? E através dessas fraudes que ele gerou, né? Colocando a culpa nos servos do rei, né? Administrando veneno a Leonte, né? Nós vimos que Amalequias ele era uma pessoa muito ruim, né? Ele era uma pessoa manipuladora, né? Ele ostentava o poder a qualquer custo, independente do que ocorresse. Ele não se preocupava com as pessoas, ele só queria o poder a qualquer custo. Então ele queria passar por cima de tudo e de todos que estivessem na frente dele, né? Para chegar aonde ele queria chegar. E por isso ele agia dessa forma, né? Já Moroni não. Moroni, por outro lado, ele pensava sempre no bem-estar do seu povo e do seu país, né? E aqui no versículo 11, 12 e 17, nós vamos ver as características de Moroni. Diz assim: E Moroni era um homem forte e poderoso. Ele era um homem de perfeita compreensão. Sim, um homem que não tinha prazer no derramamento de sangue. Um homem cuja alma se regozijava com a liberdade e a independência do seu país, e com a libertação de seus irmãos da servidão e do cativeiro. Sim, um homem cujo coração transbordava de gratidão a Deus pelos muitos privilégios e bênçãos que concedia a seu povo. Um homem que trabalhava infatigavelmente pelo bem-estar e segurança do povo. E no 17 diz o seguinte, e aqui as palavras de Mormon em relação a Moroni, né? Ele fala assim: Sim, em verdade vos digo que, se todos os homens tivessem sido, e fossem, e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Então Moroni, o que ele mais se preocupava era na sua religião, no seu país, na liberdade do povo.
contrário de Amalequias, né? Não tinha crença em Deus, não queria seguir os conselhos do Senhor, queria oprimir o povo, como ele estava fazendo com os lamanitas, e ele queria tirar a liberdade de todos que ele pudesse, inclusive dos nefitas. Então, irmãos, isso é o que resume o 48, né, das características desses dois homens. Um homem fiel, né, um servo de Deus, e o outro um anticristo, né, como nós vemos nas aulas passadas, né, que tudo que era contra que o Senhor, tudo que é contra aquilo que é o Evangelho de Cristo era o que Amalequias praticava. Então, irmãos, aqui no 49, nós vamos ver que após Amalequias incitar o coração dos lamanitas, aí contra os nefitas, começa-se uma grande guerra, né, entre lamanitas e nefitas aqui. Então, os lamanitas invadem as terras dos nefitas, porém eles tiveram uma grande surpresa, né. Moroni, enquanto estava lá na terra dos nefitas, enquanto eles estavam ali com o povo nefita, ele se preparou porque ele sabia que poderia acontecer isso. Então ele fortificou todas as cidades, colocou parapeitos, barricadas e tudo isso. E aqui no capítulo 49, versículo 4, diz o seguinte: mas eis que grande foi o desapontamento, porque eis que os nefitas haviam levantado um parapeito de terra ao redor, tão alto que os lamanitas não podiam atirar suas pedras e suas flechas, de modo a produzir efeito, nem podiam atacá-lo, senão pelo lugar da entrada. E no versículo 22 diz o seguinte: ora, quando descobriram que não podia dominar os nefitas pela entrada, principiaram a escavar o parapeito de terra, a fim de conseguirem passagem para seus exércitos, e poderem lutar em condições de igualdade. Mas eis que nessas tentativas foram varridos pelas pedras e flechas que lhes eram atiradas. Em vez de encherem os poços com terra derrubada do parapeito, encheram-nos em partes com seus mortos e feridos. Então, a tentativa deles de querer escavar o parapeito ali, né, que foram levantados pelos nefitas, os nefitas começaram a atirar flechas e pedras neles, e muitos caíram mortos ali, né? Então, o fosso que foi cavado ao redor da cidade, foram enchidos muitos deles com próprios mortos e feridos dos lamanitas, né? E aqui diz o seguinte, no 25, e aconteceu que quando viram que seus capitães-chefes estavam todos mortos, os lamanitas fugiram para o deserto, e aconteceu que voltaram à terra de Nefe, a fim de informar o rei Amalequias, que era nefita por nascimento, de suas grandes perdas, né? Então, os lamanitas, né, melhor dizendo, ficou extremamente amedrontados devido aos seus líderes terem morrido, né? Então eles desistiram de continuar a guerra e retornaram para a terra de Nefe. E eles contaram a Amalequias, né? E olha a reação de Amalequias quando ele soube disso, no 27. Sim, ele ficou muito irado e amaldiçoou a Deus, bem como a Moroni, fazendo um juramento de que ele beberia o sangue, e isso porque Moroni cumprira os mandamentos de Deus nos preparativos para proteger seu povo. Então, olha a iniquidade desse homem, né? Ele amaldiçoou a Deus e a Moroni, né? E fala que ia beber o sangue de Moroni, né? Porque Moroni fez todas essas coisas para evitar a guerra, né? E claro, por consequência disso, muitos lamanitas morreram. Temos aqui no capítulo 50, né, Moroni continua a fortificar as cidades. Eu gostaria de ler uns versículos aqui que o Senhor abençoa aqueles que guardam os mandamentos, né, que procuram fazer o que é certo, né. E aqui diz o seguinte, no 19 e 20, né, e aqui tem uma lembrança das promessas que o Senhor fez para Leí lá atrás, no 19. E assim vemos quão misericordiosos e justos são todos os procedimentos do Senhor, para o cumprimento de todas as suas palavras, aos filhos dos homens. Sim, mesmo agora podemos ver como foram cumpridas as palavras que ele dirigiu a Leí, dizendo: bem-aventurados sois, tu e teus filhos, e eles serão abençoados, e, se guardarem meus mandamentos, prosperarão na terra. Mas lembra-te de que
Se não guardares meus mandamentos, serão afastados da presença do Senhor. Moroni, ele era o capitão dos exércitos dos nefitas. E por isso também ele era um homem muito fiel e justo. Né? E todas as coisas que ele fez foi para que as coisas saíssem de acordo com o que ele acreditava e também para proteger seu país. E com isso o Senhor também abençoou de que os nefitas conservassem muitas das suas coisas, né? Mas lembre-se que no final ele fala que se afastassem do Senhor, eles não iriam prosperar na terra, eles só iriam prosperar se eles fossem fiéis. E de agora para frente a gente vai ver que tivemos algumas discórdias, né, dentro do povo nefita aqui, tá? Então, primeiramente ali, né, com o povo da cidade de Morianton e Elei, né? Então o povo da cidade de Morianton queria pegar um pedaço da terra de Elei, né? Do povo da terra de Elei. Então isso não estava certo, porque já tinham as demarcações de cada terra, né? E Morianton, ele não era um homem tão justo. Então ele começou a incitar o povo aí contra o povo de Elei, né? Da cidade de Elei. E então começou a ter uma discussão, tudo isso, né? E o povo da cidade de Elei foi falar para Moroni o que estava acontecendo. Então vamos ler aqui no capítulo 50, no versículo 19, no capítulo 50, no versículo 29. Portanto, Morianton convenceu-se de que deveria fugir para a terra que ficava ao norte, a qual era coberta por grandes extensões de água, e ocupar a terra que ficava ao norte. Então, Morianton ele quis fugir depois que ele ficou sabendo que Moroni estava sabendo da situação. No 33 diz o seguinte: por conseguinte, Moroni enviou um exército com seus apetrechos para interceptar o povo de Morianton, para impedir sua fuga para a terra do norte. Então, Morianton ele estava querendo ir ali para rodear ali a terra do norte, perto dos Lamanitas, né? E aqui no 35 o Senhor continua dizendo: e aconteceu que o exército de Moroni, sob comando de um homem chamado Teancum, defrontou-se com o povo de Morianton. E tão obstinado estava o povo de Morianton, incitado por sua iniquidade e suas palavras lisonjeiras, que teve início uma batalha entre eles, na qual Teancum matou Morianton e derrotou os seus exércitos, e tomou-os como prisioneiros e voltou para o acampamento de Moroni. E assim terminou o 24º ano com que os juízes governavam o povo de Nefe. Então, irmãos, aqui vemos que Morianton foi detido de seguir para a terra do norte pelos exércitos de Teancum, a mando de Moroni, né? E aí muitos aqui foram levados presos para o acampamento, e terminou-se aí também os fins de Morianton, né? Então vemos que homens iníquos acabam influenciando aqui entre o povo nefita, que acaba acarretando aí muito trabalho para o capitão Moroni e seus exércitos. E aí, continuando no finalzinho dos 50, Nefia, que era o juiz supremo da terra, ele morre e Paurã, que era seu filho, foi indicado para ser o juiz supremo de toda a terra. E Paurã ele assume, né? Aí o governo e ocupa a cadeira de juiz. E no 51 tinha um povo que era chamado de realista, né? Que é uma classe mais nobre ali dos nefitas. Eles não estavam concordando, né, de manter o reinado de juízes, como era governado o povo de Nefe. Eles queriam que tivesse um rei, eles estavam buscando aí que houvesse um rei, né? E Paurã ele falou: não, vai continuar as leis, e acordo foi estabelecido por Mosias, e continuou. Porém, ele viu que estava tendo-se uma calorosa aí, né, pressão para isso, e ele foi feito uma espécie de um plebiscito aqui, né? Foi decidido pela voz do povo o que eles achavam. E aqui no versículo 7 do 51 diz o seguinte: e aconteceu que essa questão foi decidida pela voz do povo. E aconteceu que a voz do povo foi favorável aos homens livres. E Paurã manteve-se na cadeira de juiz, o que causou muita satisfação aos irmãos de Paurã, e também a muitos do povo da liberdade,
que também reduziram os realistas ao silêncio, de maneira que não atreveram a fazer oposição, mas viram-se obrigados a apoiar a causa da liberdade. Depois da voz do povo ter dito que permaneceria de acordo com o que era estabelecido pelo rei Mosias, né, que era o governo dos juízes, os realistas teve que se manter em silêncio, né, e aceitar o que o povo decidiu. Então, os realistas, eles não ficaram tão satisfeitos com... os realistas não ficaram tão satisfeitos com o resultado, mas tiveram que se manter ali em silêncio. E quanto a isso, os lamanitas estavam preparando para a guerra, pois Amalequias estavam continuamente incitando eles aí contra o povo de Néfo. Em 12:13 diz o seguinte: sim, e o próprio Amalequias desceu à frente dos lamanitas, e isto aconteceu no 25º ano do governo dos juízes. E foi ao mesmo tempo em que eles começaram a resolver suas contendas relativas ao juiz supremo Paorã. E aconteceu que quando tiveram conhecimento de que os lamanitas vinham descendo para batalhar contra eles, os homens que eram chamados realistas ficaram muito contentes e recusaram-se a pegar em armas, porque estavam tão irados com o juiz supremo e também com o povo da liberdade, que não quiseram pegar em armas para defender seu país. Então ao mesmo tempo que estava tendo esse plebiscito, né, essa decisão ali de como iria seguir o governo dos nefitas, os lamanitas também vinham descendo para batalhar contra os nefitas. E note que os realistas, quando ficaram sabendo disso, eles não quiseram pegar em arma, né? Eles se absteve de pegar em armas para defender seu país, né? E Moroni, depois que ele soube disso, ele ficou muito bravo com eles, né? E aí Moroni, ele marchou com seus exércitos para fazer que esses homens pegassem armas. Ele falou que aqueles que não pegassem armas para defender seu país iriam ser condenados à morte, né? E aqui no versículo 19 diz o seguinte: e aconteceu que eram 4.000 o número dos descendentes derrubados pela espada, e os seus chefes que não morreram na luta foram levados para a prisão, porque naquele momento não havia tempo para julgá-los. Então, ao marchar contra os realistas, muitos lá não quiseram pegar em armas, e daqui diz que foi 4.000, né, o número desses descendentes que não estavam apoiando nem o governo e nem apoiando na guerra contra os amanitas, né? Então Moroni fez frente a eles, muitos morreram e alguns foram presos aqui para ser julgados mais tarde, porque não havia tempo ali para eles serem julgados devido aos lamanitas estarem bem próximos de guerrear, né? E por causa de toda essa contenda que estava acontecendo, os lamanitas, os nefitas em si, eles não tiveram tempo ali para cuidar, para se preparar mais firmemente contra os lamanitas. Então eles tinham que resolver esses pontos que estavam ocorrendo dentro do próprio povo nefita. Isso acaba prejudicando o trabalho do capitão Moroni, né? Prova disso que os lamanitas, quando eles entraram na terra dos nefitas, eles estavam conquistando muitas cidades, né? Então todas essas cidades, né, que fala aqui no versículo 26, né, e diz o seguinte: e assim conseguiram ocupar muitas cidades, as cidades de Nefia, Lei, Morianto, Omner, Gide, Moleque, né, a cidade de Moroni também foi habitada. Então, por causa de cuidados que Moroni tinha que ter com o que estava ocorrendo dentro do povo nefita, em algum momento aqui, os lamanitas eles aproveitaram disso. E por causa disso eles
conseguiram aí conquistar muitas cidades, né? Quando eles foram conquistar a cidade de Abundância, eles encontraram resistência nos exércitos de Teanco, né? Então Teanco estavam lá protegendo isso e eles expulsaram os lamanitas de lá, né? Então eles não conseguiram conquistar, então eles começaram a ter uma guerra que durou até a noite aí, né? E Teanco, ele teve muito uma ideia, né? Um planejamento de acabar com Amalequias. Então o que aconteceu? Ele foi até o acampamento onde estavam descansando os lamanitas devido à grande batalha que eles estiveram. E aqui no 34 diz o seguinte, né? E aconteceu que Teanco penetrou secretamente na terra do rei, na tenda do rei, e atravessou-lhe o coração com uma lança, e causou a morte imediata do rei, de modo que não chegou a despertar seus servos. Então, essa ideia que Teanco teve de ir até o acampamento do rei, Deus foi bem sucedida, de modo que ele conseguiu matar Amalequias, né? Então, causando ali a morte imediata, de modo que Amalequias nem conseguiu suspirar ali ou dar algum sinal para que chamasse seus servos, né? Então, esse foi o fim de Amalequias, né? Um nefita iníquo que por trás dele causou grande aflição, não só ao povo nefita, mas também ao povo lamanita, que de começo não tinha intenção nenhuma de batalhar contra os nefitas. Foi Amalequias que foi lá, por meio de falsidade, de assassinato, de mentiras, ele acabou se tornando rei, trazendo o povo lamanita contra o nefita, onde muitos morreram por causa dele. E aí vemos o fim dos iníquos, né? O que acontece com os iníquos. Aqui, irmãos, no 52, o último capítulo que nós vamos estar estudando, Amaron era irmão de Amalequias e ele acabou se tornando rei, né, no lugar do seu irmão. E ele continuou ali conservando as cidades que foram conquistadas. E Teanco, ele recebeu ordens de Moroni para reconquistar a cidade de Moleque. Então, junto com Moroni, eles tiveram uma ideia de como conquistar a cidade de novo. Então, ele pegou um grupo pequeno, Teanco, e passou na frente da cidade, com esse grupo pequeno, né, de soldados. E os lamanitas, vendo isso, achou que poderia ganhar deles pelo número pequeno de soldados que eles estavam. Aí eles desceram contra o exército de Teanco, né? E Teanco marchou fugindo, né, dos exércitos lamanitas. Nesse momento, Moroni aproveitou que muitos soldados lamanitas tinham deixado a cidade para correr atrás dos exércitos de Teanco, e ele entrou na cidade, e os soldados que lá tiveram, eles mataram e reconquistaram a cidade. Voltando aqui à perseguição, Teanco, ele encontra os exércitos de Leí, né, e os lamanitas, eles veem que os exércitos de Leí estavam se aproximando, então eles ficam um pouco atemorizados. Então eles ficam atemorizados ao ver os exércitos de Leí e, devido à grande marcha que eles estavam correndo atrás, né, dos exércitos de Teanco, eles estavam fadigados e com isso eles temeram enfrentar ali, né, tanto o Teanco como o exército de Leí. Então eles voltaram para a cidade de Moleque. Então veja bem. Então, nessa ida para a cidade de Moleque, eles iriam encontrar nada mais nada menos que os exércitos de Moroni lá, que já tinham conquistado a cidade de novo. Mas tinha um homem, né, que era o chefe ali dos lamanitas, que ele era bem influente, né? Então, ao chegar próximo ali à cidade de Moleque, eles não baixaram a guarda, não. Eles quiseram enfrentar
ainda assim os exércitos de Moroni. E esse homem, adivinha? Era nefita. Ou melhor, né? Ele era um zoromita. Então ele era um dissidente nefita, mas viviam nas terras dos nefitas, né? E aí o nome dele era Jacó. No versículo 33 diz o seguinte: E aconteceu que Jacó, sendo seu chefe, sendo também zoromita, tendo um espírito indomável, levou os lamanitas a batalharem contra Moroni com grande fúria. Então, como eu falei, eles foram com uma ferocidade para cima de Moroni. E veja o resultado que deu. No 34. Achando-se Moroni no caminho dele, Jacó, portanto, decidiu matá-lo e abrir caminho para a cidade de Moleque. Mas eis que Moroni e seus homens eram mais fortes. Portanto, não deram passagem aos lamanitas. No 35. E aconteceu que lutaram com grande furor de ambos os lados. E houve muitos mortos, de parte a parte. Sim, e Moroni foi ferido e Jacó morto. Então ali tiveram grandes baixas, né, de ambos os lados. Mas os nefitas, né, que eram mais fortes, né, mais valentes. E aí eles foram mortos e Moroni se feriu, mas, e o Jacó, né, o zoromita aqui, acabou sendo morto. Aí a cidade foi reconquistada. Então, desse modo, com essa estratégia que eles tiveram, a cidade foi conquistada. E também fizeram muitos presos, né? Houve um número muito grande de prisioneiros lamanitas, né? Então, irmãos, essa foi a nossa aula. Obrigado por vocês estarem assistindo. Compartilhe com seus amigos. Deixe o like, tá bom? Para nos ajudar. Se inscreva no canal, ative o sininho e até a próxima aula.